Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Quer descobrir o caminho para curar suas feridas do passado e colher vitórias no seu futuro? Fique conosco e conheça a história de Maura Wenceslau. Olá, Cris, tudo bem? Oi, Divana, tudo e você? Tudo bem. Oi, Maura, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Maura, tudo bom? Tudo ótimo. Quero agradecer o convite, estou muito feliz Ah, de nós estar aqui. também, nós também. Maura, se apresente para o pessoal aí e conte na tua história. Vamos lá. Eu sou a Maura Venceslau, tenho 44 anos, sou servidora do Poder Judiciário, casada, mãe de 5, já conta a história. E há um ano atrás eu me tornei, não, comecei a estudar para me tornar trader. Então, era algo completamente fora da minha zona de conforto, da minha zona de conhecimento. Então, eu comecei realmente do mais absoluto zero. Uhum. E como é que Eu foi para morava. ti? Como é que foi para ti essa transição, Maura? Foi muito. Quando caiu a ficha, porque uma coisa que eu quero deixar passar nessa live é a questão das nossas crenças. Tudo que eu mudei na minha vida foi por ter ressignificado as minhas crenças. Então, assim, a minha amiga que me chamou para participar do ecossistema da Trade Stars, ela ficou um ano me mandando live, me mandando conteúdo, Insistindo. insistindo, eu nem abria, eu pensava, coitadinha, caiu no golpe. Foi a furada. Gente, mas quando que ela vai se ligar desse negócio? Por quê? Porque eu escutava, quando criança, minha filha, Maurinha, para ganhar dinheiro nessa vida, a gente tem que suar muito. Dinheiro é fruto de muito sacrifício. Então, como é que eu ia entender com aquelas crenças que era possível, sim, através do computador, do celular, de pijama na minha cama, eu poderia estar fazendo uma renda extra e que no futuro pode se tornar até uma renda principal. Uhum. Então, eu precisei trabalhar essas crenças para realmente entender. E estou engatinhando, estou no começo mesmo. Uhum. Eu Teve já. que sair fora da casinha para ver se era real. Sim, sim. E comecei, pelo menos, comecei a olhar os conteúdos. Né? Porque o Luiz, ele sabe despertar, né, a nossa curiosidade. Você vê ali os resultados consistentes, sólidos. Você pensa, caramba, esse negócio tá funcionando mesmo para muita gente. Então pode funcionar para mim também. Uhum. Mas foi realmente um processo. E os desafios? Tu encontrou desafios? Sim, encontrei e encontro, né? Porque o principal é a questão emocional. É se manter na gestão. É realmente ter essa disciplina e buscar a consistência, né? Buscar a constância. E não buscar aquele ganho gigante dentro de um dia só, né? E ainda mais com uma conta pequena, né? Você tem que ir construindo. Essa construção é que leva ao sucesso. Uhum. Então, depois de alguns meses patinando, né? Alguns meses fazendo bobagem, eu dei aquela respirada. Pensei, eu tô com o mapa da mina aqui. Se eu só preciso parar de fazer bobagem, parar de deixar o meu emocional me boicotar, agir contra mim. A única pessoa que pode me impedir de ter sucesso nesse negócio é a mesma que eu olho e vejo na frente do espelho. Se eu conseguir vencer essa pessoa, tornar essa pessoa uma pessoa disciplinada, eu vou alcançar o sucesso. E devagarzinho, eu estou nessa caminhada. E qual foi assim, o momento que você virou assim, não, isso é para mim? Teve algum momento assim especial, virada de chave que você precisava? O que te marcou?
Então, eu preciso voltar. Eu preciso voltar alguns passos aí na minha vida, na história da minha vida. Porque se eu não tivesse passado por uma transformação anterior, eu jamais entenderia como para mim o trade. Porque eu me criei com crenças extremamente adoecidas. Existem 3 crenças principais do ser humano: identidade, capacidade e merecimento. E todas as minhas 3 estavam adoecidas. Identidade, eu não tinha, eu não via valor na pessoa que eu era. Eu fui deixada com 3 dias de vida no colégio de freiras que a minha mãe dava aula, minha mãe adotiva. Eu não conheço minha família biológica. E eu descobri por acaso numa conversa, quando eu tinha 4 anos, que eu tinha sido adotada. E descobri também na mesma conversa que a minha mãe não gostava de falar a respeito do assunto. Então também eu descobri, engoli em seco com os meus 4 anos. E só fui conversar com a minha mãe a respeito quando eu já tinha o meu primeiro filho. Nossa. 21 anos. E eu sempre disse que isso não interferia na minha vida, porque eu era uma pessoa que não guardava, que não carregava. E o que era isso? Orgulho. Puro orgulho. Quando a gente não olha para as nossas feridas, quando a gente coloca elas debaixo do tapete, a gente passa uma vida vivendo completamente errado. Então, voltando para aquelas crianças, por que elas estavam adoecidas? Identidade, não via valor nenhum em mim. Capacidade, a minha crença de capacidade sempre foi, para quem via de fora, extremamente fortalecida. Eu sempre fui bem na escola, eu sempre tive bons resultados pedagógicos. E eu me escondia atrás daquilo. Eu mostrava só essa parte. Né? Mas por que eu tinha aflorado essa crença de capacidade? Porque eu não via valor em quem eu era. Quando você não vê valor em quem você é, você precisa fazer muito para os outros para se sentir amado, para ser amada. Ou muitas vezes, como foi grande parte da minha vida, para receber migalhas de amor das pessoas. E aquilo ali tu já estava dominando, né? Então daí para ti era mais fácil lidar dessa maneira, né? Enquanto as tuas feridas a gente esconde, faz de conta que não acontece nada e segue ali. E a crença de merecimento. Se você não vê valor em quem você é, automaticamente você não se vê merecedor de nada. Então, as coisas que eu tinha, o dinheiro que eu tinha, eu dava um jeito de perder o meu inconsciente. Eu perdia, eu emprestava, eu não ia devolver. Eu me envolvia em relacionamentos com pessoas que tinham as crenças delas também e estavam acostumadas a receber do outro sem nada doar. Então, até meus 40 anos, eu vivi dessa forma. E foi aos 40 anos que eu tive um despertar. E tinha tantas questões delicadas. O meu emocional, o meu espiritual, a minha conexão com Deus, o meu financeiro ficou assim para depois. Estava delicado, uma situação difícil, mas tinha tantas outras questões mais delicadas, internas, que foi aí, no momento em que eu decidi, não, agora eu preciso lidar com o meu pilar financeiro. Foi aí que eu comecei a olhar com outros olhos a oportunidade que a minha amiga lá, um ano atrás, tinha me oferecido. Foi esse o clique que eu tive. E aí, realmente, eu comecei a ver as lives, participei de um Money Now. E a partir daí, realmente, eu tive essa sede de participar desse ecossistema, de estar envolvida com essas pessoas, porque eu acredito muito, muito mesmo, no ecossistema. Se você se mantém no ecossistema de escassez, você vai ter sempre escassez. Então é preciso se cercar das pessoas certas, das pessoas que têm os mesmos objetivos que você, de crescimento, para que esse crescimento realmente ocorra. E ocorre de uma forma mais rápida. Sozinho você até pode conseguir, mas vai demorar muito mais tempo. Então tu diria que o teu porquê foi a vontade de mudar aquela situação que tu tava,
de Sim, transformar, e tu começou pelo pilar do financeiro, isso? eu já vinha, né? Eu Uhum, já vinha nesse crescente desde 2018. uhum, Mudei a questão emocional, mudei a minha vida conjugal. A partir daí, eu tive o primeiro relacionamento saudável uhum. na minha vida, que é o meu marido, com quem eu sou casada hoje. Foi o primeiro relacionamento de parceria, de cumplicidade, de... Eu trabalhei Importância muito, né? de se olhar a si mesmo antes, né? Porque, por exemplo, num Sim, casamento, a pessoa tem a triste ideia de que tu vai ser feliz, porque aquela pessoa vai te fazer feliz. Mas tu tem que ser feliz primeiro, para exatamente. Tem que se depois. amar primeiro para depois É, ser amada, né? então, essa questão Exatamente. aí reflete muito na nossa vida, assim, com certeza. Em todos os aspectos. E a partir desse autoconhecimento, que foi a partir da leitura de um livro, uma pessoa que eu louvo a Deus pela vida dela, sempre que eu me lembro que foi ela que me indicou esse livro. Eu nem li o livro, eu ouvi o audiobook no YouTube. Hum, O poder, não, o poder da ação. Esse livro, eu demorei meses para ler, porque ele me confrontava demais. Então eu li um pouco, aí eu dava uma relaxada, não, vou ficar aqui mesmo, na zona de conforto, né? Tá bom aqui. Tá bom aqui, né? Tô até o pescoço afundada no excremento, mas aqui eu já conheço. É quentinho, é. né? Dá trabalho mudar. Mas enfim, eu li o livro, depois eu participei 7 vezes da imersão do autor desse livro. E eu participei em 7, o meu marido participou 6. Então, cada vez que a gente participa, eu digo, o que eu sinto é que é uma casca diferente que sai de mim. É um outro nível que eu atinjo de autoconhecimento e de foco, né, nos objetivos que eu pretendo alcançar. Uhum, Então, se não fosse essa trajetória, essa jornada, eu jamais teria olhado para o trade como algo para mim. uhum. De achar que fosse algo inalcançável, de repente, né? Exatamente, inalcançável. Inalcançável, essa é a palavra. Aí você deveria ter pensado assim, nossa, eu vou entrar sem a furada, isso aí não vai dar em nada, como o povo sempre fala, né? Então, eu fiquei quase um ano nessa vibe, né? Nesse pensamento. Aí comecei a ver os conteúdos, participei do Money Now e eu realmente enxerguei como um caminho para mim. Eu tenho uma premissa de que eu devo buscar sempre caminho e nunca atalho. E eu fiquei a maior parte desse tempo vendo como atalho. Né? Como aquela coisa do jogador que um dia tá rico, outro dia tá pobre, né? E algo que poderia me dar uma consistência no longo prazo. A partir do momento que eu fiz o treinamento, eu realmente entendi. Não, peraí, isso daqui não é atalho, isso daqui é caminho. Se é caminho, eu quero. Aí eu abracei. Ainda bem que a sua. Ai, desculpa. Ainda bem que a sua amiga não desistiu de você, hein? Um ano persistindo, né? Olha. Eu agradeço muito a ela. Toda vez eu falei, nossa, você teve paciência aí. Que paciência, um ano e a cabeça dura aqui, nada de dar atenção. Mas Eu nem via. Eu apagava os links, sabe, na hora de limpar o WhatsApp? Eu nem olhava. ai, ai. É que é assim, né, amor? É Eu que a gente já nasceu assim. Você nasce, vai para a escola, arruma um bom emprego, faz uma faculdade, então é sempre ali, emprego registrado CLT. Aí quando aparece uma coisa nova, você fala assim, segurança. isso, segurança, né? Aí se parece Eu uma aprendi coisa com a nova, minha mas. mãe. Oi? Eu aprendi com a minha mãe que o Isso, serviço público dá estabilidade. E isso. aprendi também que o consignado faz parte do salário. Foram duas coisas que eu aprendi com a minha mãe. Há um ano atrás, não, há quase 2 anos, quando eu comecei a estudar educação financeira, que também foi mais um degrau que me ajudou a chegar no trade. Então, tem 2 anos que eu me voltei para o pilar financeiro. Aí eu entendi,
né, que realmente era para mim o trade. Mas o que eu aprendi com a minha mãe? A estabilidade do serviço público é boa e tem consignado. As minhas lembranças da infância sobre finanças. Eu morava na região metropolitana de Curitiba, uma cidade chamada Campo Largo. E algumas coisas a gente tinha que ir para Curitiba para fazer. Então a gente ia para Curitiba, aí a gente passava na associação que fazia o consignado. A minha mãe saía de lá leve, alegre, sorridente, mas tranquila, sabe aquele semblante? Aí ela me levava no shopping e a gente ia fazer um lanche na confeitaria Lancaster, que é uma confeitaria super tradicional que tem lá no centro de Curitiba. Então, qual foi a mensagem? Maurinha, consignado é a melhor coisa desse mundo. Você tem que ser servidora pública para se afundar em consignado igual a sua mamãe. Né? Então agora, né, como eu passei uma vida, praticamente eu tenho 16 anos de serviço público, eu passei 16 anos nadando na piscina. Que casamento, hein? Nossa! Então, agora, a partir do momento que eu tive a consciência e decidi sair da corrida dos ratos, né, que é aquela coisa do... a corrida dos ratos, você fica só esperando. A partir daí, eu comecei a buscar formas de fazer outras rendas, né, de realmente ir me desvencilhando dessa muleta que eu sempre usei. Uhum. Maura, nos conta um pouquinho da tua recente mudança. Então, é muito bom, porque eu separo. Eu tenho uma conta que é só para o dinheiro do trade. Uhum. Então, eu determino aí funções para ela. Uhum. 10% eu tiro para o meu pilar servir. Né? Eu sirvo o próximo com 10%. E o restante eu utilizo para coisas que eu considero significativas. Uhum. Né? Coisas que vão me marcar. Então, eu queria um sofá novo. Eu fui lá e peguei da minha conta do trade para comprar o meu sofá. Toda vez que eu olho para o sofá, eu lembro. Olha o dinheirinho do trade aí. Olha os gráficos. Às vezes que eu saio com os meus pequenos e uso o dinheiro daquela conta, eu trago para a consciência isso. E isso, quando eu estou prestes a enfiar o pé na jaca, aquele momento que o Tico e o Teco dão aquela loqueada, eu vou entrar com 3 lotos aqui do Dow Jones. Opa, peraí. Lembra que um pouquinho já está fazendo uma construção? Isso. E faz a coisa certa. Ganha 2 mas não vai fazer hoje. Né? De grão em grão, a galinha enche o papo. São estratégias ou ferramentas que eu utilizo para me manter no prumo e no foco. Tá certo. Dentro do objetivo. Então, é muito prazeroso. A partir do momento que eu realmente entrei no ciclo virtuoso, né? Por mais que os resultados sejam pequenininhos, mas eles são diários e constantes. Né? Eu iniciei no Tô Rico, Tô Pobre. Teve um dia lá no início, porque eu estava quebrada também quando eu entrei. E aí eu queria pagar o boleto do meu aluguel com o ganho de trade já no primeiro mês. Mais o boleto da Provi. E daí era aquela coisa do Tô Rico, Tô Pobre. Cheguei a fazer $360 com uma conta de 100. Mas no dia seguinte, amor, do mesmo jeito que veio, foi. Né? Então, quem não passou isso, né? Tá que nem eu que falei pro marido, eu vou pagar as parcelas, eu vou pagar com o trade, eu vou pagar, nunca eu paguei nenhuma parcela. Eu acredito que todo mundo tem, no começo, tem a curva de aprendizado, né? Tem que seguir, não adianta. Não tem como escapar dela. Não adianta, né, passar a carroça na frente dos bois, né? E tu acha assim, eu acredito que sem quebrar pelo menos uma continha, a pessoa não aprende realmente. O impacto. Eu quebrei duas. É que assim, ó, a gente acha bobagem que eles falam, faz o simples, não enche o gráfico de coisa, né? Simples funciona.
E a gente acha assim, eles estão mentindo, deve ter um segredo por trás disso aí, só Com pode. certeza eles usam estocástico. É. Isso. E daí tu vai metendo coisa. Remédio de dor de período. A banda de Borg. Eu comecei com a tal da linha do seu Flávio lá, guria. E quando A eu vi, eu média tava. móvel do seu Flávio. E quando eu vi, eu tava que nem o Siqueira fala, ninho de pombo na tela. Cheio de linha pra lá e pra cá, e puxa a linha com o Tonho, e puxa outra linha com o Siqueira, e puxa outra linha com o Gustavo. E quando eu vi, tava assim. Aí Você tá com todo mundo. Você tá com todo mundo. Você tá Pega de... o do Jackson, É, junta com o do Siqueira, com o do Luiz, com o do Tonho, com o do Henrique, com o do Guilherme e com o do Gustavo. Vai uma salada. Daí eu fiz uma viagem fora da caixa, assim, fora da Três Stars, uma viagem, assim, com outros traders, pra ver. Vou ter que comparar o que tá dando errado aí, né? Vou ter que fazer alguma coisa. Aí, no final das contas, voltei pro Simples, tirei tudo da minha tela. Hoje eu não tenho uma linha na minha tela. Nada, 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 nada. Eu acho que eu puxo o básico do básico ali, às vezes, quando eu quero ver um suporte de resistência, coisa do tipo assim, mas é um máximo. Máximo. Ou Fibonacci também, só para confluir ali a distância, onde vai dar o limite da operação e pronto. Mas sim o máximo hoje. E tem dado certo, tu vê, né? Sim. E estudar, né? Se dedicar. Ter um tempo de estudo diário. Isso é uma coisa que eu determinei para mim. Eu leio bastante. Eu tenho buscado ler mais ainda. E eu determino um tempo para estudo. É difícil. Com um monte de filho, trabalho, enfim, mas eu busco isso, tenho buscado. Na verdade, eu preciso tomar vergonha na cara com o meu pilar de saúde, porque acaba ficando para trás a questão das caminhadas, da academia, mas do estudo eu não abro mão. E esse crescimento contínuo é muito importante. Rever conteúdos é muito importante. Com essa imersão, que eu já fiz 7 vezes, eu entendi que a Maura, que viu a primeira vez, é diferente da Maura que viu a segunda, diferente da Maura que viu a terceira. E eu aplico isso no trade. Aquele treinamento que a Maura lá de trás viu, já é completo. A Maura que vai ver novamente já é completamente diferente. Ela já vai absorver sacadas que a outra Maura não viu. Então eu acho muito importante ver mais de uma vez os conteúdos. Porque isso sempre enriquece. Sempre traz uma consciência maior. Eu digo que às vezes é que nem ler a Bíblia, né? Tu lê um versículo, se tu lê 10 mil vezes o mesmo versículo, todos os dias, cada dia ele vai te falar de uma maneira diferente. Não adianta. Né? Eu utilizo provérbios, que são 31 dias. Então, eu e o meu esposo, a gente busca fazer um devocional, ouvir, a gente coloca ali o áudio do provérbio do dia. Então, dia 1º, provérbio número 1. Dia 2, provérbio 2, e assim por diante. E cada vez que a gente ouve, é um sacode diferente. Né? Já de acordo com os desafios que você vai enfrentar naquele dia, de acordo com aquilo que você está vivendo, né? A gente interpreta e sente diferente de acordo com o momento atual de vida. É que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, né? Então, você lê hoje, amanhã você vai ver de outra maneira e assim vai se renovando a cada dia, né? Sem dúvida. Maura, o que tu aprendeu? Por que você mudou de Curitiba para... Oportunidades profissionais melhores para o meu marido. Meu marido trabalha em Balneários. Legal. Vocês estão em Camboriú? Balneário Camboriú, sim. E o mercado aqui é muito aquecido, né? É um público, é um nicho de alto padrão. Então, realmente, o trabalho dele é algo que pode nos trazer mais conforto, enfim, uma vida melhor. Bom, né? Você mudou de forma, foi geral, né? Sim. Mudou tudo, que bom, né? E eu trabalho em home office e um dia presencial. Então, toda segunda-feira eu faço o meu bate-volta para Curitiba. Eu vou de manhãzinha e volto à noite. Uau. Então, assim, não dá tempo de sentir saudade.
É uma coisa, é uma coisa que é cansativa, mas ao mesmo tempo é, tira um pouquinho daquela agonia, daquela angústia, sabe? Em todo lugar diferente. Aham. Estou muito feliz por estar aqui. Eu amo praia, eu amo mar. Uhum. E isso tem muito a ver também com as chaves de merecimento que eu virei, né, nos Aham. últimos anos. Porque eu sempre amei o mar. Mas eu nunca me coloquei nessa posição de estar morando numa cidade que tem praia. Uhum. Olha, que bom, né? A partir do momento que a gente vai ativando o nosso merecimento, que a gente vai aumentando o nosso teto de merecimento, Uhum. coisas extraordinárias vão acontecendo. Eu digo que Deus, quando a gente tem que tomar a atitude, nós temos Isso. que dar o primeiro passo para a jornada de transformação. Eu vou te contar um testemunho. Eu, Bom, eu sempre acreditei muito em Deus, sempre tive muita fé em Deus, mas quando eu vi os milagres acontecer na vida das outras pessoas, eu me vislumbrava, sabe? Eu achava aquilo uhum, incrível. E teve uma época na minha vida que eu tive um sacode, assim, que eu queria. Eu falei para Deus, eu disse, eu quero vivenciar o sobrenatural. Eu quero na minha vida. parar de ver na vida dos outros e quero ver na minha vida. Eu quero viver isso. E eu tava com a minha menina, hoje a minha menina faz 12 anos, mas eu tava com a minha menina com 1 aninho e 5 meses, saiu um angioma em cima da pálpebra do olho dela, e aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu falei bem assim pro pastor, para te ter uma ideia, pedi oração, intercessão pro pastor, e ó, na igreja que nós frequentávamos, eu disse assim: eu não tô esperando milagre. Eu só quero que Deus coloque ela na mão do médico certo. Guria levava ela precisou. A avaliação do médico precisava passar por cirurgia para tirar. Uhum, E ela ia ter que fazer anestesia geral. E eu levava ela para fazer cirurgia, dava um febrão nela, do nada. De manhã cedo, ela acordava com aquele febrão, não dava para fazer cirurgia. Aí eu marcava para outra semana, levava ela, não dava para fazer cirurgia. Ela acordava com febre. Daí na terceira semana, de novo. Dizer, oh, meu Jesus Cristo, mas o que que tá acontecendo? E daí eu acabei me irritando, porque quando eu liguei para marcar a cirurgia, a secretária do atender. médico disse assim: ah, o médico não pode ficar perdendo tempo com tua filha. Tu tem que levar tua filha sã para fazer a cirurgia. E daí eu falei pra ela, mas Uhum, como assim perdendo tempo? Se eu abrir vaga pros outros que estavam lá, ele atender mais cedo? E depois tem outra, eu não tô levando minha filha doente, não. Ela acorda, o que que eu vou fazer se ela acorda de manhã com febre? Ela passa a semana inteira bem, não precisa de medicamento nenhum, não precisa de tratamento nenhum. Chega na hora, a guria com febre. Aí eu não marquei, mandei ela, mandei, sabe? Eu disse, quer saber, teu sim. médico não é pra mim. Não é pra atender ela. Então, vá pra lá com teu médico que eu não. Aí, no mesmo momento que eu desliguei com raiva o telefone, eu já comecei a chorar, porque eu não tinha médico para atender, sabe? Assim, com urgência. Outro, sim. Aí, uma tia do meu marido indicou uma clínica aqui, segunda, sexta e só. Daí, ai, marquei a primeira consulta e vai lá esperar a primeira consulta. E daí era para uma quinta-feira da outra semana. Tá. Daí, quando foi chegando o dia, um dia anterior da consulta, eu fiz um bolo, uma nega maluca, e minha filha é apaixonada por bolo. E eu deixei em cima da mesa. A voada aqui deixou com faca e tudo em cima da mesa. E fui ajudar meu marido, me distraí por nem 2 minutos, guria. Virei as costas, a minha filha virou atrás de mim chorando, com o olho assim, escorrendo sangue, guria, na blusa, assim. Eu entrei em desespero, peguei aquela menina e ela enfiou a faca do olho, porque tava com vontade de comer o bolo. E daí eu fui correndo lavar o olho dela, mas desesperada. E daí a guria pegou no sono, de tão desesperada que eu tava, e eu chacoalhando ela e limpando, ela chegou a pegar no sono, guria. E eu ligando pra médico, ligando pra isso, pra aquilo. Só que pela primeira vez, a bolinha esvaziou.
ela rachava, ela era parecia uma verruga, assim, sabe aquela verruga de bruxo bem grande? Tava bem Sim. grandona, assim, em cima, e daí ela rachava, às vezes sangrava. Mas daquela vez ela estourou e esvaziou, sabe? E eu falei já, na hora, eu falei pro meu marido, quer ver que amanhã nós vamos levar no médico? O médico não vai dar nem as horas pra nós, vai achar que era mentira, que precisava fazer cirurgia e tal. Ele deu uma pomadinha que em 10 dias ia cair aquela pelezinha, que acabou ficando tipo uns cílios, assim, bem comprido Só no olho. felizinho. Foi tudo embora. Só a pelezinha, foi tudo embora. Nunca mais, guria dela foi curada. Eu falei assim pro pastor depois. Levei o testemunho, né? Eu disse assim, pois eu fui lá e eu disse que eu não queria milagre, pois Deus pegou e disse, não, eu vou contrariar essa Vou te mulher dar milagre. e vou Você botar acredita? milagre aí. É, Ela pediu o melhor médico, eu vou dar o melhor médico pra ela. E eu não quis daí, milagre, mas ele te desafiou, eu vou fazer um milagre. e daí para mim aquilo foi assim excepcional, porque eu vivi um sobrenatural de Deus. Que eu olhava e via nas outras pessoas, eu ficava deslumbrada, mas eu achava assim que por um momento não poderia acontecer comigo. E aconteceu, eu vi na minha Eu passei filha. por isso também. Eu via aquelas manifestações, os testemunhos, Aham, e eu me achava assim tão distante daquilo. E esse autoconhecimento, esse caminho que eu tenho feito de autoconhecimento foi o que me aproximou de Deus. E esse sobrenatural que eu achava muito lindo, mas que achava que jamais iria me alcançar, hoje eu vivo. ai, glória a Hoje eu Deus. vivo. Uma amiga que me liga, olha, eu sonhei com você, isso, isso, isso. Teve um sonho que eu demorei uma semana para interpretar. Mas foi uma chave em relação à minha identidade e ao meu casamento, as inseguranças que a gente tem. Se eu não tivesse resolvido, eu não estava aqui. Eu comecei a adoecer Uhum. quando veio essa oportunidade para o meu marido. Eu tive pneumonia. 20 dias depois, eu tive recaída da pneumonia. Nossa. E dessa recaída, uma amiga minha, eu participei de um grupo de reconciliação e cura emocional, Uhum. lá em Curitiba. E uma colega da cura, né, mais a mais chegada, ela teve um sonho comigo. Ela sonhou que eu cheguei lá pedindo para ser escondida, que estava sendo perseguida. E dali a pouco, cheguei eu enfurecida, me procurando para me pegar. Oh, Uma semana depois, num devocional, Deus me deu a chave para interpretar esse sonho. aham. Eu consegui interpretar. Uhum. Contei para meu marido, nós oramos juntos, repreendemos. Era uma mentira que o inimigo plantou no meu coração e que eu ia permanecer inseguro e eu ia inconscientemente brincar essa mudança. Uhum. Essa mudança não ia acontecer. Deus me deu essa libertação para que essa mudança pudesse acontecer. Então eu sei que eu estar aqui, a minha família estar aqui, foi direção de Deus. Amém. E é muito lindo. E assim, outra coisa, eu comecei a jornada e eu procurava encaixar, porque dentro da metodologia que eu estudo, nós temos 12 pilares para ter uma vida extraordinária. E o espiritual é um deles. E eu procurava encaixar o familiar, o emocional, o financeiro. E o espiritual é por quarto, quinto. As coisas só começaram a acontecer quando eu dei prioridade ao que era realmente prioridade. Buscai o reino dos céus e a sua glória. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Serão acrescentados. Verdade. Deus me fez sentir isso na pele. A partir disso, a partir de entender que realmente é a vida espiritual, a comunhão com Deus que está em primeiro lugar. A partir daí eu comecei a realmente caminhar nessa jornada que eu escolhi de crescimento. Ah, legal. E o que que tu aprendeu na trajetória que tá sendo importante pra ti hoje, Mal? Uma coisa que eu gosto de conversar com as pessoas é a questão do perdão. São chaves que Deus nos deu para que nós possamos viver. Amor, perdão e gratidão. Porque sem gratidão
a gente não avança. Sem perdão, também a gente não avança. E o perdão, ele se divide, né, entre o perdão aos outros e o auto-perdão. Eu passei uma fase muito difícil logo que eu iniciei a minha jornada de autoconhecimento, de inteligência emocional. Porque eu comecei a me ver como uma fraude, eu me senti uma impostora, e eu entendi que eu joguei a minha vida inteira fora. E eu me culpava, eu me julgava. Foi uma fase muito difícil, porque eu tinha a questão intelectual. Ah, porque eu passei em concurso, porque eu passei em primeiro lugar no meu ensino médio, porque eu fiquei bem colocada na faculdade. Sabe aquela maçã argentina vermelhinha brilhosa, linda? Era o meu lado intelectual, que eu mostrava para todo mundo. Enquanto o meu emocional era completamente destruído, adoecido. Era o outro lado da maçã cheia de bicho, comendo. Sabe? Toda podre. E aquele lado eu não mostrava pra ninguém. Isso é uma verdade. Mas as coisas começaram a caminhar quando eu entendi que eu precisava me perdoar, me acolher, entender que eu fiz o que eu pude fazer com os recursos que eu tinha naquele momento. E que a partir daquele instante que eu tinha outros recursos, entendia que a responsabilidade sobre a minha vida era só minha, não era nada sobre os outros, era tudo sobre mim. Eu escolhi as pessoas com quem eu andei, eu escolhi as situações em que eu me envolvi. Então, cabia a mim, com o novo conhecimento, buscar outros patamares para minha vida. E assim eu fiz. Eu me acolhi, eu parei de me recriminar, eu parei de me culpar. E aí as coisas começaram a caminhar. Então, todo mundo que entra numa jornada dessas começa a deixar que a culpa tome conta. Né? Ah, eu podia ter feito isso. Ah, se eu soubesse disso há 20 anos atrás. É normal, faz parte essa reflexão. Mas, realmente, as coisas só caminham quando a gente se perdoa. Quando a gente se perdoa, se acolhe, se ama. E começa a seguir na direção dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, do nosso crescimento. Buscando ser um pouquinho melhor a cada dia. Perfeito. Cris. Ai, gente, só um minutinho, eu tenho que me controlar aqui, só um minutinho. Faça o método CIS, do Paulo Vieira. Pelo menos uma vez na sua vida. Eu te mando o link depois. É a imersão que mudou e muda a minha vida. São 4 dias. É bem puxado. Na quinta-feira é das 2 à meia-noite. Na sexta é das 10 da manhã às 2 da manhã. No sábado também, das 10 da manhã às 2 da manhã. E no domingo é das 10 da manhã às 7 da manhã da segunda-feira em vocês. Ai, eu vi um casal botando no Instagram que os dias que eles passaram fazendo. Com sede de viver. Eu saí de lá depois de 21 horas acordada e eu fui pra academia. Pra vocês terem noção. Depois que eu fui dormir. Vai, eu tô precisando disso, Mauro. Fazer uma academia. Eu sou tão grata, mas eu sou tão grata ao Paulo Vieira pelo que ele faz pra mim, por mim e pelo que ele fez por milhões de pessoas. Porque ele consegue, ele te mostra exatamente onde é que conecta neurociência, física quântica e a palavra de Deus. Tudo que ele fala é fundamentado e respaldado na palavra. A pessoa vai lá para ganhar 10 vezes mais dinheiro, sai de lá no domingo aceitando Jesus como seu salvador. Nossa, é arrepiante, né? Só vivendo para ter noção. É uma coisa sobrenatural, né? Deus está presente naquele lugar. Eu posso dizer. Ele, a esposa dele, dá uma palestra maravilhosa. Ela se colocou num lugar de obediência a Deus. Ela podia falar tudo que ela fala sem contar a história dela. Já ajudaria muitas pessoas. Mas ela faz questão de contar que, mesmo sendo esposa do Paulo Vieira, o orgulho dela não permitia que ela absorvesse os conteúdos do método CIS. Ela trabalhava dentro do método CIS.
mas ela não usava aquilo para transformação pessoal. Tu vê, né? Precisou, o Paulo pediu divórcio. Nossa. Quando ele pediu o divórcio, ela começou a jornada dela de transformação. E hoje em dia, ela ajuda muitas mulheres, muitas pessoas, os homens estão apaixonados por ela. Sim. Então ela tá lá, lado a lado com o marido, e a filha, a Júlia, de 18 anos, dá uma palestra sobre identidade. Você pensa, que uma menina de 18 anos tem de profundidade para me passar? Nos primeiros 5 minutos, você já engole em seco as palavras e fica ali, embasbacado. Porque ela é o fruto de tudo que ele prega no meu princípio. Ele cria os filhos baseados nisso. Então, vê aquela menina falando, sigam no Instagram, Júlia Vieira. E a Camila é Camila Saraiva Vieira. Gente, eu sou apaixonada por essa família. E se eu, hoje, cheguei no patamar que eu cheguei de inteligência emocional, que eu ainda me considero engatinhando, mas que, perto da Maura de 2018, que estava no fundo do povo, é outra vida. Eu tomava antidepressivos fazia 12 anos. O meu filho autista tinha crises quase que diárias. Eu entendi que eu gatilhava as crises do meu filho. E o meu filho gatilhava a minha vida. A partir do momento que eu consegui inteligência emocional, eu não sei dizer quando foi a última crise do meu filho. Eu tô há 5 anos limpa dos antidepressivos. Eu não preciso mais tomar. Eu não preciso mais ficar no piloto automático. Então, assim, eu regenerei a minha vida conjugal. Eu parei de tomar antidepressivo. Eu ganhei um outro filho, que permanece autista, mas hoje é outro menino, que se desenvolve, que é mais doce, que é mais amável. E eu me tornei uma nova pessoa. Então, como é que eu vou indicar isso para os outros? Eu não consigo nem falar, gente. Maura, tu faria alguma coisa diferente? Olha, talvez dar ouvidos para as pessoas que queriam me auxiliar e na minha vitimização, porque quando a gente está numa situação disfuncional, a gente sempre ganha alguma coisa, né? Então a posição da vítima também é gostosinha, né? A maioria das pessoas já está cansada de ouvir o seu mimimi, mas sempre tem alguém que vem fazer um cafunézinho no sofrimento, né? Então, assim, o único arrependimento foi não ter acordado mais cedo, talvez não ter dado ouvido para outras pessoas que tentaram me despertar antes. Mas, e o principal, prossiga, não pare. Não pense, agora eu já estou bem, agora eu posso descansar, agora eu não preciso mais aprender. Gente, quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que não sabe de nada. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco, quanto mais eu leio, mais eu vejo que, assim, eu tenho muita coisa para aprender. E eu estou participando de um grupo, um clube do livro. Toda terça-feira, às 6h02 da manhã, a gente se reúne para discutir a leitura da semana. Então, a gente lê o livro. Quando o livro é muito grande, a gente divide, né? Cada um lê um capítulo. Eu gosto, eu busco, não é sempre que eu consigo, mas eu busco ler o livro todo. E na terça-feira, às 6h02, a gente debate e tem aí mais um ganho, né? Fica mais fixado. Assim. Então, o que eu posso falar para as pessoas? Busque aprender, busque conhecimento, se acolha, se perdoe e nunca fique se julgando. Busque ser melhor a cada dia. E inteligência emocional. Inteligência emocional é a chave, é o segredo para a libertação. Legal. É a chave que abre a prisão. Legal. Você impactou minha vida. Que bom. Já começamos com o pé direito ali, ó. Fazendo mudança. E eu espero mesmo, do fundo do meu coração, eu pedi, isso é resposta de oração, porque eu pedi a Deus. Porque eu acho que o propósito disso não é dizer, a Maura tem uma capacidade de superação. Não, gente. Todo mundo pode, quando busca. Mas tu sabe que quando a gente começou com esse projeto, foi naquela live do Luiz que ele botou a Vika e tava o Carlos junto.
Aquela live ali foi que instigou a ideia. E eu pensei assim, aqueles depoimentos que eles colocam são curtíssimos, mas dá vontade de ficar escutando a pessoa, tu quer saber a história, sabe? Tu quer pegar mais, aprender mais, tu quer mais. E eu passei essa ideia para Cris, eu disse assim, Cris, tu abraça comigo? Daí ela disse assim, vamos correr atrás, vamos fazer, né? Assim, você precisava de um braço direito, a Cris me dá a mão, o braço, o pescoço, me dá todo o lado direito que eu tô precisando. Então, assim, a gente somou e é justamente isso. Surgiu na ideia de trazer cada história um pedacinho, sabe, para impactar outras vidas, para alcançar outras vidas, independente de como for. Tem muitas pessoas que são tocadas pelo financeiro, porque é o que, assim, tem mais É a necessidade. dor, né? É, É o que dói. e muitas pessoas é a saúde, né? A própria irmã da Cris trouxe ali a experiência dela, né? Da bariátrica. Então, cada um tem um pedacinho, tem uma história, tem um momentinho assim que vai tocar outra vida. E é muito, muito bom nós poder escutar pessoas que nem você, assim, que a gente compartilha nosso dia a dia ali, né? Diz do nosso bom dia, o nosso, né? Como é que tá aí hoje? Olá, meninas! No grupo. É. E poder conhecer assim, nossa, é maravilhoso. Não tem como não se impactar, né? Eu não chorei porque eu já chorei o dia inteiro hoje, gente. Ah, mas nossa, ela foi falando ali, assim, acho que é o que eu tava precisando, sabe? E Deus falou muito comigo, nossa, por isso que eu não falei, gente, eu não consegui falar, tava aqui, assim, eu tô sentindo um calor aqui, sabe? Aquilo que eu E digo, assim, o Espírito Santo ele vai conduzindo. É. vai. É, Olha, se você impactou a entrevistadora, hein? Chorou ao vivo. glória a Deus por isso, glória a Deus por Não, eu isso. não tenho vergonha, não, imagina. Eu tô aqui assim, você falando assim, é Deus purinho. Verdade. Ai, nossa, muito. Ai. Maura, 5 minutos com o Luiz. O que você perguntaria para ele? Olha, a minha gratidão a ele é tão grande que eu acho que esses 5 minutos eu só agradeceria. Porque Obrigada. realmente, assim, ele veio com uma peça do meu que estava faltando no meu quebra-cabeça. Né? Que, como eu falei, o financeiro estava lascado, Uhum. mas o emocional estava mais, o espiritual estava mais, o familiar e o conjugal estavam mais. Então, a partir do momento que eu olhei para o financeiro e eu achei o Luiz ali como um mentor, como uma luz, como um norte, gente, foi mais uma virada de chave, foi mais um passo dessa jornada. Assim. Então, eu tenho muita gratidão ao Luiz. Gente, quando eu descobri que a Ju, que eu falava, a Ju deu valor, toda querida, simpática, solícita, que eu falava no WhatsApp, é a Ju do Luiz. Gente, eu não precisava. Ficou chocada. Fiquei chocada. Uma pessoa tão humilde, tão acessível, tão Verdade. querida, prestativa. Eu fui atendida uma vez Ela por podia ficar ela, lá de primeira nem sem dama, bem querer, já. sossegada. Hum, Ela tá lá junto com ele, no mesmo propósito, né? No mesmo é, objetivo. Verdade deles, né? De comunidade, de família. é. Uma pessoa que não tem família, como eu. A minha mãe faleceu, a minha mãe adotiva faleceu, eu tinha 21 anos. Eu fiquei sozinha com o meu filho mais velho, que tinha 3 anos na época. Sem mais ninguém. Sem irmão, sem tio, sem primo. Nossa. Eu só tinha a minha mãe adotiva, que Uhum. ela já era filha única e sozinha. Uhum. Então, assim, essa sensação de pertencimento é uma coisa tão quentinha, tão gostosa, tão aconchegante, sabe? Que a minha gratidão vai lá nas alturas. Legal. Como você espera estar daqui 5 anos, Mauro? Rica, Uau! eu tenho um plano de ação, Uhum. eu busco que dentro de, no máximo, 24 meses, Uhum. claro que eu preciso ir aumentando a minha conta, eu tenho um planejamento para isso. Mas eu pretendo que o trade se torne a minha primeira renda e o serviço público se torne a minha segunda renda.
Eu Certo. acredito que dentro de 24 meses eu consigo fazer isso. Aham. Dentro do meu planejamento. 13º? Não sei, não vi, não tenho, nunca Não tive. tem. Eu só tenho meu dinheiro que tá lá na conta do trade. 13º, não sei. Não sei. Vai cada centavo pro meu empreendimento, pra minha empresa, É isso aí. que é a minha conta do trade. E você já teve prazer de conhecê-los pessoalmente? O Luiz, assim, o pessoal da tribo? Já. Eu achei tão bom, porque o encontro da mentoria do Gold, do Jackson, Uhum. foi um encontro mais intimista. Então você teve uma proximidade com outras pessoas. Eu conversei com o Luiz. Eu fui para o aeroporto com a doutora Vládia, batendo papo com ela. Gente, que mulher abençoada. Que pessoa maravilhosa. Eu me apaixonei por ela. Uma simplicidade e, ao mesmo tempo, uma generosidade. Que pessoa. Que pessoa. Ah, você faz a mentoria do Gold também? Nossa, faço sim. Foi lá Ah, que eu então, conheci a outra. então você veio no evento que teve aqui em São Paulo, que só foi só pro pessoal do Gold. Sim, sim. Foi lá que eu conheci a Edna. O Jackson eu já conhecia do evento de Curitiba, mas não com a mesma proximidade que a gente teve lá. O Luiz, no intervalo, teve uma pessoa que fez uma pergunta para ele ficou uns 5 minutos discorrendo sobre ele, deu uma aula ali no intervalo. E eu a 30 centímetros dele Ah, assistindo a aula. que Gente, legal. isso é maravilhoso. Aí, a metida, né? Eu já tinha ido para São Paulo por Guarulhos, mas nunca tinha ido por Congonhas. Aham. Aí a Jacu de Curitiba ficou meio receosa. Quem que vai para Congonhas? Quem que vai para Congonhas? Eu tô falando, eu tô indo daqui a pouco. Daí eu, consigo. Como? Daí, na hora, ela foi se despedir de todo mundo. Do Carlos, do Luiz, da E tu foi Aline. atrás. Abraço em todo mundo. E todo mundo ia abraçando ela e já ia me abraçando também. Gente, que delícia. Ai, que legal. Não, eles são assim de uma humildade assim que não tem assim explicação. Eu já conheci pessoalmente no evento que teve aqui, eu entrei em agosto do ano passado, em setembro teve a Tribe Connection, né? Sim. Nossa, gente, eu assim, falei assim, meu Deus. Aí eu falei assim, deixa eu ver se vocês são de verdade mesmo. E assim, a simplicidade, olha, É o que eles têm de mais lindo. A é, generosidade, a humildade, o é. te tratar de igual para igual. Não é porque eu tenho mais dinheiro que você é inferior a mim, não. Nós somos família. E ele pratica isso. Não é garganta, não é da boca para fora. É, porque assim, eu já participei de outros, assim, marketing multimídia, assim, multinível, né? E você não pode chegar perto, né? Assim, não pode. O presidente, a estrelinha. Nossa, Isso, é. era Aí, super mais gold, silver, não sei das quantas. isso, exatamente. Aí E quando eu aquela fui no pessoa que evento, eu falei assim, nem a roupa caviar, né? Porque nem é tudo aquilo, é. né? Aí quando ele terminou o evento, falou assim, a gente vai ficar aqui para tirar foto. Eu falei, não, gente, não tô acreditando. Você vai assim, nossa, porque a gente não chegava perto do agora isso aqui não. O Luiz ficou lá o tempo todo Sério. conversando, tirando foto. Meu, aquilo ali eu falei assim, é aqui meu lugar. É muito Exatamente. bom, é muito bom. Aí até ontem na live eu falei assim pro João, João, você vai estar no evento em setembro? Vou. Aí o Henrique, vou. Eu falei, e o Guilherme? Ah, o Guilherme não posso responder. Eu falei, porque só falta vocês três para tirar foto para me conhecer pessoalmente. Porque, ai, sou muito. É uma Mas você tava família. na live, eu escutei, eu vi a tua mensagem no chat, eles respondendo. Ah, você estava na. Eu tô tristinha que esse de setembro eu não vou poder, porque eu ainda não construí rede de apoio aqui, né? O meu Ah, marido não pode deixar de trabalhar, enfim, para ficar com as crianças. Então, dessa vez eu não estarei presente, mas em eu ia breve, até te perguntar, que aí a gente ia ter o prazer de conhecer pessoalmente. Mas vai faltar pois é, tem oportunidade. essa oportunidade, com certeza. Vamos Ah, fazer a Breve, viagem das manas. Nós vamos fazer a viagem das manas. Ana, vai todo vamos, mundo com uma camiseta do sapinho que a Maura tem que estar roxa. É brincadeira. em breve, todas no Street Experience. Se Deus Ai, quiser. meu, é o meu sonho, sabia? Se Meu Deus sonho quiser. também. Vou trabalhar forte para que se concretize o quanto antes. É, É. Eu Mas vamos tenho em chegar lá. mente 2025. é isso aí.
Vamos lá. Legal. Gente, vamos Mas fazer uma nada é brincadeira. impossível, né? Nada é impossível. Nada é impossível. Vamos fazer uma brincadeirinha então, Maura. A gente vai. Vamos, Vamos fazer uma brincadeira de palavras. Vamos lá. A gente vai falar umas palavras e tu responde o que vem na tua cabeça aí, que tu vem no teu coração, tá bom? Tá. E uma É o palavra jogo também. da verdade. Tá. Ai, ai. Pode começar, Cris. Família. Base. Um sonho. Wall Street Experience em 2025. Um líder. Jesus Cristo. 3 palavras que te definem. Amor, perdão e gratidão. Uma frase. 3 palavras que mudaram a minha vida. Uma frase que, assim, que você goste, que você possa compartilhar conosco. Isso é uma frase para quem está buscando iniciar uma jornada. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Fica aí para as pessoas refletirem. Nossa, mas é muito certo essa frase, né? Repete! É tipo, é pra sair do lugar mesmo, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. É. Um livro, Maura. O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Eu preciso honrar quem me honrou, né? Foi o início da minha mudança, que me tirou lá do fundo do poço, onde eu estava em 2018. Legal. Eu já ouvi falar desse livro, agora você falando, agora eu fiquei curiosa para ler, porque antes eu não gostava de ler. Nossa, eu olhava assim, até falava pro meu esposo, né? Ai, que inveja santa de você ler. Na pandemia, eu comecei a ler, gente, não fico sem ler. Agora você falou desse Poder da Ação, que já tinham me falado, agora vai ser meu próximo livro. É maravilhoso. Assim, no meu caso, que eu era uma pessoa completamente sem autorresponsabilidade na minha vida. Tudo era culpa dos outros. Era o fulano que me fez, o Beltrano que não me devolveu o dinheiro que eu emprestei, o ciclano que podia me ajudar e não me ajudou. Entende? Sempre alguém era um culpado pelos meus fracassos. Então esse livro, ele te traz esse conceito da autorresponsabilidade. E tem uma regra que se chama 10-90. O que te acontece representa 10%. Os outros 90% são a sua atitude em relação ao que aconteceu. Então são 2 lições que foram o início da minha transformação. Nossa, isso é forte, né? É muito forte. Então, assim, não foi gostoso ler esse livro, como eu falei, eu demorei uns 3 meses. Porque eu começava, eu parava, eu começava, eu parava. Porque era muito confrontador. Extremamente confrontador. E o Paulo, ele tem uma frase. Ele fala, meu amigo, minha amiga, coloque amor nas minhas palavras. Mas cada um tem a vida que merece. Aí eu ouvi aquilo me doía lá no fundo do meu coração. Como é que pode? Eu sou uma pessoa que não faz mal pra ninguém, eu sou uma pessoa boa. Eu não tenho ódio no meu coração. Como que esse cara vem dizer que essa merda de vida que eu tenho é a vida que eu mereço? Hoje, eu concordo, assim, gênero, número e grau. Ipsis literis. Cada um tem a vida que merece. É. São escolhas, né? São escolhas. Nossa, e daí tu Mesmo entra uma. aquelas, Desculpa te interromper. é uma coisa bem importante. Mesmo aquelas pessoas que carregam feridas muito, muito doídas da infância, a dificuldade realmente é maior de se libertar. Mas a escolha permanece sendo dela. Então, se elas ainda permitem que aquela criança machucada governe a vida da pessoa adulta, é uma escolha dela. Então, ela está tendo a vida que merece. Por mais que soe doído para muitas pessoas. Né? Mas tudo são as nossas escolhas. Nós somos capazes de viver o extraordinário desde que a gente escolha agir no rumo desse extraordinário. Verdade. E daí tu sai de uma mentoria dele, do Paulo Vieira, e entra numa do Luiz, que ele diz assim,
te olha no espelho, pelado, e vê, né? Daí abre a tua conta e dá uma olhada. Essa barriga que você está segurando aí, esteja ela um tanquinho ou um pouquinho mais proeminente, é a barriga que você merece. Foi a barriga que você Gente, construiu. Maura, Foi a barriga que você construiu. foi o start pra mim cuidar da minha saúde. Tu falou que não tá olhando, não tá dando atenção agora pra tua saúde, mas assim, Teve a mudança e tal, na verdade são historinhas. foi o start Porque que deu em mim, sabe? quando a gente define como prioridade, não tem historinha aqui que sobreviva. Mas realmente tá chovendo bastante aqui. E isso é fato, né? E, enfim, as crianças começaram a ir para a escola essa semana. É toda uma transição. Mas eu já tô com o meu plano de ação para contemplar meu pilar de saúde. A partir da próxima semana. Uma coisa importante é colocar data na sua decisão. E tem que ser uma data próxima. Nossa, pra mim foi um start, assim, quando ele falou aquilo. Na realidade, eu nem tive coragem. Eu só fiquei pensando assim, eu acho que na minha conta não tem nada. Eu sei que eu tô acima do peso, né? Então, eu me arrastava. Daí eu já vou dar uma olhada na minha saúde. Aí quando eu me olhei, eu até dei risada pra pessoa que me atendeu lá, pro médico que me atendeu. E eu disse assim, eu tô saindo com a carta de óbito praticamente daqui, porque eu achava assim que eu tava legal, que era só alguma coisinha, né, guria de Deus. Se eu te falar que o meu exame tem 115 páginas, eu tava falando pra Cris. Então, assim, tu tem que, né, dar atenção, prioridade. Conhecimento liberta. E daí, Que bom que você está com o teu exame. Lembrei de uma curiosidade que é uma coisa muito interessante para a gente refletir. Dr. Roberto Chiniachik, através dele, o Luiz estabeleceu as bases da tribo, né? Comunidade, intensidade, mentor, comunidade e intensidade. Foi através do Dr. Roberto que ele iniciou uma mudança de vida. E o Paulo Vieira também, através da leitura de um livro do Dr. Roberto. O Paulo Vieira morava de favor na casa de familiares, comia de favor. Sabe aquela pessoa, aquele zero à esquerda? Aquele que não deu pra nada na vida? Era o Paulo Vieira com 30 anos. A partir da leitura do livro do Dr. Roberto, esse homem construiu um império. Ele tem 55, 25 anos. Agora ele faz centenas de milhões de reais por ano. Tu vê? Olha. E eu olhava os vídeos do Dr. Chiniachik e eu achava assim, nossa, o que esse velho tá falando? Eu achava, né? Eu não vou ficar perdendo meu tempo e passava assim. Aí, agora não. Agora tu tem outra mentalidade. Eu fico ali escutando. Quando eu vejo tem status lá, eu já começo a olhar. Se você tivesse vindo para cá no evento lá do Now, do Roberto Chiniachik, meu Deus do céu. Doeu muito meu coraçãozinho de não poder ter ido. Eu só chorava. Eu não vi a hora passar. Saí de lá assim, meu Deus. É outra coisa. É outro naipe. E você falando aí de exercício aí, eu sempre caminhei, participei de maratona e tal. Aí só que depois a gente dá uma relaxada. Só que nem a Divandra falou, depois que o Luiz falou daquele negócio de olhar no espelho, e eu já li o livro dele, né? Tô lendo pela segunda vez. E eu entrei no desafio junto com a Eli, do corpo em 30 dias. Então, eu tô numa meta, indo todo dia. E assim. Tô precisando. Com a Eli? Ela fez um desafio com a Eli. A Eli Então, lá no Instagram dela, ela lá um desafio do corpo em 30 dias. Aí você fala que quer participar, aí você fala, igual, eu falei assim, eu vou fazer academia de terça e sexta, que vai dar 16 dias. Aí você faz uma meta, quantas vezes você vai? Aí ela marca, aí você tira uma foto, se você quiser, do corpo inteiro ou só metade, e coloca desafio com o corpo da Eli, desafio, depois eu te passo lá direitinho, mas tá no Instagram dela. E você posta a foto. Só uma
Porque é ali que é melhorar naquele corpo. Aquela mulher é linda. É linda, né? Meu Deus. É porque a gente tem que cuidar do corpo, mente. Mas ela é muito linda. E eu fiz o desafio com ela. Aí eu já estou no segundo dia, postei hoje lá. Ela até ela pediu, ai, Cris, desculpa, eu já fui postando. E tem gente que não gosta. Falei, filha, sem problema, eu adoro foto, pode postar. E eu estou já no segundo dia. Então, assim, a leitura do livro do Luiz, meu Deus do céu, me deu um despertamento assim que eu, nossa. E essa questão de se comprometer ajuda muito no nosso resultado, porque a gente é sem vergonha. Agora, se a gente se compromete com alguém, pela vergonha a gente vai. A gente não vai nem pela vontade, nem pela saúde, a gente vai pela vergonha. Mas a gente vai. E daí começa a ter constância e começa a se tornar um prazer. Ó, tudo aqui anotado, ó. Show. Tudo anotado. Eu falei assim, eu levanto, tomo café, eu falo assim, filho, eu preciso ir pra academia. Ele, nossa, eu falei, não, academia. Eu tenho que cuidar do corpo para depois desfrutar dos dólares que a gente vai gastar. Verdade. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Temos que lembrar. Exatamente. Temos que cuidar. Eu quero viver Olha, muito. olha, eu não sei quando você começou a falar assim, eu senti a presença de Deus muito forte aqui. E eu creio que, assim, o que você falou aí, nossa, tocou muito. Tocou muito, assim, que... Espero que possa tocar muitas pessoas. Não, vai tocar. Vai tocar, sim. Eu creio que o nosso propósito é esse, é tocar vidas, né? Assim, se impactar vidas. Porque, às vezes, uma palavrinha, assim, que você fala, já a pessoa precisava daquilo para virar a chave. Cris, eu não quero mais parar de conversar com a Maura. Maura, tu vai ter que ficar até meia-noite. Nossa, gente, olha assim, tô assim impactada até agora. Eu tô sentindo calor, você viu que eu já tirei uma blusa, eu vou tirar. Mas se não tivesse madrugaguinha, a gente ficava aqui até as 3 horas. É verdade. Tem madrugaguinha, é verdade. Mas assim, Deus falou muito comigo, viu? Você pode ter certeza. Olha, na hora que a honra seja dada toda a Deus, né? Na hora que a gente falou, vamos sair, desligar, eu desabei no banheiro aqui, você não tem noção. Eu preciso me encontrar que eu preciso voltar. Mas Deus agindo é maravilhoso. Maura, Nossa. olha, eu não tenho palavras para te agradecer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que Deus te abençoe profundamente na tua jornada aí com o teu esposo. Tenho certeza que vai ser repleto de sucesso, de conquistas e que nós vamos ver aí pelo teu caminho muitas vitórias, você postando e compartilhando com a gente, tá bom? Desejo o mesmo para vocês, do fundo do meu coração. Foi um prazer estar com vocês. E espero que a gente se encontre pessoalmente em breve. Ah, verdade. Ah, sim. Esteja orando por nós, pelo nosso canal aí, né? Sem dúvida, eu divulgo. Tenho certeza que vai tocar muitas vidas, né, Cris? Ah, minha filha, já impactou a minha. Imagine, né? O povo vai ver assim, fala, nossa, aqui chorando, mas... Gente, isso é espontaneidade, né? É. E quando a gente sente o agir de Deus, é fantástico. E ele faz isso porque a gente realmente dê testemunho, porque outras pessoas precisam, né, sentir o quanto ele nos ama e o quanto ele nos cuida. Perfeito. Tu quer acrescentar mais alguma coisa, Maura, para quem de repente está passando por uma situação que tu tava lá atrás, né? Deixando de lado as feridas, não tratando, né? E fazendo a vida ficar estagnada, né? 40 anos, Fia. 40 anos vivendo desse jeito. Então, se eu pude, qualquer pessoa pode. Às vezes eu vejo uns novinhos lá no Método CIS. Adolescente, que os pais já participaram e mandam os filhos, 17, 18 anos. Eu sempre chego e falo, nossa, que oportunidade maravilhosa. Eu queria ter tido acesso a esse conhecimento com a idade de vocês. Mas eu digo, para quem já tem a minha idade ou até mais, sempre é tempo. O que eu consegui construir com a minha transformação de 2018 até agora é algo do qual eu me orgulho muito. Eu estou engatinhando, eu tenho muito ainda para evoluir. Mas comparando com a Maura, vitimizada, sofrida, guerreira,
né, que eu achava lindo. Todo mundo me chamava de guerreira. Eu achava aquilo tão bonito. Hoje eu tenho pânico. Não, não sou guerreira, não. Eu não preciso ser guerreira. Né? Eu tenho um Deus que me cuida, que me protege. Eu sou filha preciosa dele. Eu não preciso estar em guerra o tempo todo. Ele não quer isso pra mim. Eu tô aqui pra ter vida em abundância. Então, sempre há tempo para todo mundo. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. É isso. Perfeito. Muito obrigada, do fundo do Eu que coração. agradeço. E eu vou dar tchau. Beijo, meu Deus Deus. abençoe vocês. Tchau, E Deus até a abençoe. próxima. Tchau, tchau.